E graça. Continuando o nosso foco na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, onde nós encontramos então essa mensagem poderosíssima sobre graça e a liberdade que temos em Cristo Jesus. Até agora nós temos explorado os primeiros capítulos, os primeiros três capítulos, 2 e o começo do 3, né? E entendemos então a importância da salvação pela fé e não por obras. Hoje, nós continuaremos nosso estudo no capítulo 3, dos versos 15 a 19, onde Paulo aprofunda ainda mais essas verdades essenciais para o cristianismo. Vamos ler então, Gálatas capítulo 3, nós vamos ler dos versos 15 ao verso 29. Gálatas 3, de 15 a 29. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Quero dizer isso: a lei que veio 430 anos depois, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Pois, se a herança depende da lei, já não depende da promessa. Deus, porém, concedeu gratuitamente a Abraão mediante promessa. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um, Deus, porém, é um. Então, a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa que é pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados até a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amém, Senhor. Obrigado mais uma vez pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque somos herdeiros em Cristo Jesus. Somos considerados Seus filhos, adotados por meio de Cristo, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, porque hoje estamos livres do peso da lei. Estamos livres do peso, Senhor Deus, que muitas vezes nos julga e nos coloca para baixo. Mas, Senhor, nós, por causa da Tua graça, nós podemos nos aproximar do Senhor. Por causa da Tua graça, nós somos livres para Te adorar. Nós somos livres para não pecarmos, porque a Tua graça nos livra dessas coisas. Nos livrou das garras da lei, nos livrou das garras de Satanás e nos fez livres em Cristo Jesus. Nós Te louvamos, Senhor, por essa liberdade que temos em Ti. Nós Te louvamos pela graça salvadora que foi entregue a nós por meio de Cristo Jesus. Obrigado pela cruz, obrigado pelo sacrifício salvífico do Teu servo, do Teu Filho, do Teu unigênito, do Teu Messias. Obrigado, Senhor. Obrigado pela salvação que temos nele. E é no nome dele, no nome santo do Senhor Jesus, que nós Te pedimos: capacita o Teu povo nessa noite, para podermos entender e aplicar a Tua palavra às nossas vidas, ó Pai. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Então, a primeira coisa que nós vamos ver
é sobre o cumprimento das promessas por meio de Cristo. Nós já lemos aqui nos capítulos 15 a 18. Eu não vou ler de novo, mas você pode fazer as anotações aí, tá bom? Os versos 15 a 18, Paulo está falando sobre o cumprimento das promessas por meio de Cristo. Nesse trecho, o apóstolo Paulo, ele destaca que as promessas de Deus a Abraão e a sua descendência foram cumpridas em Cristo Jesus. E que a lei, ela foi entregue, ela foi dada 430 anos antes, aliás, depois da promessa. Então, primeiro veio a promessa e depois veio a lei. Então, a lei, ela não anula ou invalida a aliança ou a promessa que anteriormente foi estabelecida por Deus. E ao que parece, era exatamente isso que os judaizantes estavam querendo colocar na igreja. O que eles estavam querendo colocar é que a lei era aquela que te trazia, ou aquela que te fazia voltar-se para Deus e fazia parte da salvação, e não somente Cristo. Não foi esse o evangelho que Paulo ensinou, segundo ele disse no capítulo 1 que nós já estudamos. Ele disse o seguinte: muito me espanta, porque vocês estão se desviando do evangelho que eu te ensinei e partindo para um outro evangelho. Não foi esse o evangelho que eu te ensinei. Na semana passada nós vemos que Paulo chama os Gálatas de ó Gálatas, seus insensatos. Vocês estão fora de controle, vocês estão fora da sua mente, vocês estão loucos, porque vocês estão crendo num evangelho que não foi o que eu lhes apresentei. E Paulo de novo chama a atenção. Então ele enfatiza aqui que a herança prometida a Abraão não depende do cumprimento da lei, mas é recebida pela fé. E pela fé somente. Isso nos ensina que a graça de Deus está e sempre esteve em ação. Ela nunca cessou. Desde os tempos antigos e através de Cristo, nós somos herdeiros dessas bênçãos e por Ele nós somos salvos. Não por meio da lei, mas por meio do seu sacrifício. João Calvino, escrevendo a respeito, ele disse que a lei revela a nossa necessidade de um Salvador, mas é a fé em Cristo que nos justifica diante de Deus. A lei revela a nossa necessidade, a lei nos aponta para o Salvador, mas é somente Ele que nos justifica e não a lei. A lei nos direciona, mas Ele nos justifica. O texto, então, deixa claro que não é possível a quebra de um testamento. Não é possível, ou aliança, por qualquer outra pessoa, a não ser por aquele que fez a promessa. Não é isso? Então, se nós, como homens, se nós, como meros mortais, falhos, não é possível que outra pessoa quebre uma promessa que foi eu que fiz, que você que fez. Que quebre uma aliança que foi eu que fiz, que você que fez. Senão, somente eu. Senão, somente você. Quem é que pode quebrar uma aliança que você fez? Só você. Só você. E o texto deixa muito claro que se perante a lei é impossível que essa aliança, que esse testamento seja mudado, quanto mais Deus que não muda. Então não é possível. Ainda que os que nos chamam, e aqui, desculpe, mas o que nos chama ainda a atenção nesse texto é o fato da palavra descendência. A descendência, aqui nos termos bíblicos, ela pode ser entendida tanto no plural quanto no singular. E nesse caso, Paulo foi específico dizendo que estava falando do descendente. Mas não dos descendentes, não dos filhos terrenos de Abraão, mas do descendente que viria de Abraão. Se você for lá em Mateus capítulo 1, olhe lá na genealogia de Cristo, quem é o primeiro que aparece na genealogia de Cristo? Filho de quem que ele é? De Abraão, filho de Abraão. Então o texto que Paulo está chamando a atenção é para esse descendente. Por quê? Porque no plural diz respeito a todos os que foram descendentes de Abraão, na carne. Mas aqui, quando Paulo fala desse o descendente, ele está falando sobre o próprio Cristo. Por isso, nós em Cristo, como nós ressaltamos a semana passada, nós em Cristo somos pela fé
também descendentes de Abraão. Por isso que a promessa diz que por meio de tu, todas as nações da terra serão abençoadas. Por quê? Por meio da fé em Cristo Jesus. Deus, em sua graça e infinita sabedoria e presciência, já estava olhando para mim e para você, dizendo: esse povo, pela fé em Cristo, serão herdeiros de Abraão, considerados meus filhos. Meus filhos. Vejam que, ao que parece, os judaizantes então estavam meio que querendo dizer o seguinte: Abraão está falando uma língua e Moisés está falando outra, né? Parece que eles estavam falando: olha, Abraão disse uma coisa e Moisés veio com outra. Por quê? Porque a Abraão Deus justificou pela fé, e a Moisés Deus deu a lei. Por isso é importante entender onde encaixar essas duas coisas nas nossas vidas. Por quê? Porque a promessa de justificação pela fé em Cristo diz respeito à nossa salvação, amém? A promessa, veja, a promessa de justificação pela fé em Cristo diz respeito à nossa salvação. A observância da lei, no entanto, ela nos dá um norte, ela nos direciona. Uma, portanto, não isenta a outra. Uma não quebra a outra, pelo contrário, uma completa a outra. Tanto que Cristo, ao ser indagado acerca da lei, ele disse o quê? Eu não vim para abolir a lei, mas eu vim para cumpri-la. E somente eu posso cumpri-la da maneira que tem que ser. É exatamente isso que Cristo fez. Então, somos lembrados que a nossa salvação não está ligada às nossas próprias obras. A nossa salvação não está ligada às nossas próprias obras ou ao cumprimento da lei. Nós podemos nos alegrar, irmãos, nós podemos nos alegrar em saber que nada depende ou dependeu de mim e de você para sermos salvos. Nós somos totalmente, absolutamente, 100% dependentes da graça de Deus para sermos salvos. Foi pela misericórdia dele, demonstrada na vida de Cristo, na cruz do Calvário, é que nós chegamos à salvação. Não há nada que eu e você possamos fazer para ser salvos. Não há absolutamente nada que nós possamos fazer no nosso pecado para que possamos agradar a Deus. Não há nada que nós possamos fazer para que possamos nos achar merecedores do favor de Deus. É somente através de Cristo Jesus. É somente através dele. Nós não precisamos nos esforçar para nos tornar aceitos. Olha que maravilha que é isso. As pessoas hoje, qual é o maior problema da sociedade hoje? As pessoas querem ser aceitas. Então elas fazem maluquices, idiotices. Elas se arriscam em penhascos. Já viu essa? Estava lá um bonito, lá no penhasco, para tirar uma foto, para mostrar para todo mundo. Caiu e morreu. Não foi aceito nem por Deus, nem pelo povo. Porque, segundo a história, não era crente. Né? As pessoas fazem coisas hoje, gente, para se sentirem aceitas. Elas ofendem, elas são bajuladoras de um lado, elas ofendem do outro, para que elas possam ser aceitas pela sociedade. Elas estão perdidas, elas estão cegas. E nós, muitas vezes, fazemos do mesmo jeito. Porque, de certa forma, nós queremos, parece que, nos fazer aceitos de alguma maneira por Deus. E a Bíblia é muito clara quando diz que nós nada podemos fazer. Graças a Deus por isso. Devemos, então, viver com gratidão e confiança. Nós devemos ser gratos e devemos confiar naquele que nos fez aceitos por Deus.
Porque é Ele quem atua em nós, Ele é quem se tornou sacrifício por nós, Ele é quem se entregou por nós, o nosso Senhor Jesus. É nele que nós temos que confiar. Nós temos que reconhecer que a nossa identidade e a nossa salvação não estão nas coisas desse mundo, mas estão no próprio Senhor Jesus. Lutero também, escrevendo sobre a graça, ele diz o seguinte: a graça não é apenas a ponte que nos leva a Deus, mas é a fundação sólida sobre a qual permanecemos firmes em Cristo. A graça, ela não é só uma ponte, mas ela é uma fundação sólida. Por quê? Porque a nossa fé está alicerçada, está sólida, está firme em quem? Em Cristo Jesus. A segunda coisa que nós vamos ver está dos versos 19 a 25. Está falando sobre a função da lei. E agora nós vamos entender um pouquinho mais sobre a função da lei. Com certeza, nós já sabemos, pelo que nós já estudamos, que a lei não justifica ninguém. Amém? Será que está claro isso para nós? Espero que sim. Paulo, então, nos lembra que a lei foi dada como um guia temporário, com o propósito, e eu falo temporário porque enquanto estamos aqui, nós estamos temporariamente neste mundo, amém? Concordam? Eu não sou daqui, você é? Nós não somos desse mundo, nós estamos aqui de passagem, amém? Nós vamos para o nosso lar celestial, vamos estar com o nosso Senhor, e lá não tem lei, lá não vai ter mais nada disso, lá não tem mais dor, não tem mais choro, nada disso. Graças a Deus por isso. Então, ele nos lembra que a lei foi dada, Paulo nos lembra que a lei foi dada como um guia temporário com o propósito de nos conduzir a Cristo. A lei revela a nossa condição pecaminosa e a nossa necessidade de um Salvador. A lei é como um espelho que mostra a sujeira no seu dente, mas o espelho não tira a sujeira do seu dente. A lei, ela nos faz consciente de quão pecadores nós somos, mas ela não tira os nossos pecados. A lei, ela nos mostra que somos incapazes de cumprir todas as exigências da justiça divina. E o verso 20 nos chama a atenção falando sobre o mediador. Aqui é onde está o segredo de tudo, nesse sentido. O verso 20 diz: contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. É um. O verso 20, então, nos chama a atenção para isso. Porque Deus deu a lei a Moisés por meio de anjos, que por sua vez passou a lei ao povo, mediador. No entanto, a promessa de justificação foi dada diretamente de Deus a Abraão. E Deus disse: por meio de ti, o seu descendente. Entendem? Não existe mediação aqui. Assim como não existe outro mediador entre Deus e o homem, assim como não existe outro pelo qual nós possamos ser salvos, como diz 1 Timóteo capítulo 2, versos 5 e 6, pois há um só mediador, há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, o homem, Cristo Jesus, ao qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Só existe um mediador entre Deus e o homem Cristo Jesus. A lei, irmãos, a lei não nos torna pecadores. Nós somos pecadores. A lei, ela não nos torna pecadores. Ela só nos revela que somos pecadores. Portanto, o seu propósito é nos convencer de que estamos errados e que existe a necessidade de sermos salvos. A lei nos aponta para Jesus. A lei, ela nos leva para Cristo. A lei, ela nos joga de rosto no chão, de joelhos no chão, pedindo misericórdia ao nosso Salvador, porque nós não podemos cumprir toda a lei. Nós necessitamos que alguém interceda por nós. Nós necessitamos que alguém
faça esse sacrifício por nós. Nós necessitamos que alguém seja esse sacrifício por nós. Nós necessitamos que alguém seja o nosso mediador entre nós, pecadores, e o Pai Celestial. Esse alguém é somente Cristo Jesus. Então, uma vez que temos fé nele, nós não estamos mais sobre a custódia, ou sob a custódia da lei, pois somos justificados pela fé. Paulo usa a metáfora do tutor ou um pedagogo, que é o responsável pela criança. O tutor é responsável por uma criança, é responsável pelo ensino, até que ela atinja a maturidade, correto? Paulo usa exatamente isso. Agora, em Cristo, nós não somos mais governados pelo tutor, pela lei. Por quê? Porque nós chegamos à maturidade, nós agora o conhecemos, agora estamos sob o domínio de Cristo, por meio do Espírito Santo. Amados, nós podemos aplicar essa verdade nas nossas vidas, reconhecendo, que a lei não tem mais poder de nos condenar. Porque nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. E vocês não deveriam estar com essas caras toda amarradas que vocês estão aí não, vocês deviam estar felizes por isso. Você que dorme, acorda, em nome de Jesus. Em Cristo, nós somos livres do domínio do pecado. Viu como vocês estão dormindo? Em Cristo nós somos livres do domínio do pecado. Porque antes era o pecado que me dominava, era a vontade da carne que me dominava, eram os poderes das trevas que me dominavam. Mas hoje nós somos livres em Cristo Jesus. Eu sou livre não só da condenação, eu sou livre não só do inferno, eu sou livre para não pecar, porque eu não sou mais escravo do pecado. Eu escolho hoje não pecar. Você pode escolher isso. Nós podemos escolher não pecar. Você não é obrigado a pecar. Sem Cristo, você não é só obrigado, mas você gosta do pecado. Mas em Cristo, nós fugimos da aparência do mal. Em Cristo, nós rejeitamos o pecado. Em Cristo, nós até nos sentimos muitas vezes tentados a pecar, mas o Espírito Santo que nos mostra o caminho, que nos lembra de quem nós somos em Cristo Jesus, nos tira essa vontade. E eu, portanto, decido não fazer. Nós somos livres para não pecar. Ao invés de nos sentirmos sobrecarregados pela obrigação de seguir a lei perfeitamente para merecermos algo, nós podemos nos alegrar na liberdade de viver em comunhão com Deus, guiados pelo Espírito. Essa é a liberdade que nós temos. Stott, escrevendo sobre Gálatas capítulo 3, ele diz o seguinte, Gálatas 3, de 15 a 22, o apóstolo Paulo recapitulou 2000 anos de história do Antigo Testamento, desde Abraão, passando por Moisés, até Cristo. Mostrou também como esses grandes nomes bíblicos estão relacionados entre si no desenrolar do propósito de Deus. Como Deus deu uma promessa a Abraão e uma lei a Moisés, e como por meio de Cristo ele cumpriu a promessa que a lei revelara ser indispensável, pois esta condenava o pecador à morte, enquanto a promessa lhe oferecia justificação e vida eterna. A promessa nos oferece justificação e vida eterna. E para terminar, dos versos 26 a 29, Paulo diz que por causa disso, por causa da promessa, por causa da justificação em Cristo, por causa dessas coisas, não existe mais separação, não existe mais judeu, não existe mais gentil, não existe mais homem, mulher, branco, preto, pardo, não existe mais essas coisas. Todos são um, segundo Paulo. Todos somos um em Cristo Jesus. Nos versículos finais, Paulo enfatiza que todos aqueles que creem em Cristo são filhos de Deus e herdeiros da promessa, ou das promessas. Ele destaca que não há distinção de raça, gênero, posição social em Cristo Jesus. Jesus salva o pobre,
o feio, o bonito, o rico, o gordo, o magro, o alto e o baixo. E o careca. E o cabeludo. Só para deixar mais, só para descontrair um pouquinho. Né? Não há mais distinção, desculpe. Não há mais distinção dessas coisas. A fé nos une a uma família espiritual. É por isso que nós nos chamamos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. A nossa identidade, ela está enraizada no nosso relacionamento com Ele, com o nosso Senhor. Com Ele. Somos todos batizados em Cristo, porque existe um só Deus, existe um só Salvador, existe um só batismo, assim como existe um só Espírito, e todos somos um, ligados a esse Deus poderoso. Hoje, então nós somos encorajados a viver em unidade e amor uns com os outros. Nós somos encorajados a esquecer esse legalismo que muitas vezes nos leva a empurrar as pessoas para longe de nós. Ah, eu sou mais santo que você. Eu sou mais crente do que você. Eu leio mais a Bíblia do que você. Eu sou mais aceito do que você. Onde está isso? Onde está escrito isso na Bíblia? Me mostre. Me mostre na Bíblia onde está escrito isso. Eu sou mais justificado do que você. Porque parece que é assim que nós falamos às vezes. Porque eu leio mais, porque eu oro mais, então eu sou mais justificado do que aquele que não faz tanto. Né? Não. Existem sim, alguns que precisam de apoio, alguns que precisam de um empurrão, às vezes até para ver se acorda. Existem esses, os mais fracos na fé a Bíblia coloca. Mas, você está rindo. Mas, a Bíblia também diz que você que está forte, cuide-se para que não caia. E se o seu irmão está caído, vá lá e dê a mão para ele. A Bíblia não diz condene, jogue fora, descarta, não presta. Jesus não fez isso. O Espírito Santo não faz isso. Quem faz isso somos nós, que viramos legalistas, queremos trazer a lei de volta, queremos julgar com o peso da lei. Queremos fazer o que a lei faria, mata, apedreja, faça isso, faça aquilo outro, coloque na cruz. É isso que nós fazemos. Mas aqui nós aprendemos que é pela graça, e que se pela graça nós somos salvos, é com graça que devemos tratar os outros. E essa graça não vem de nós, essa graça vem dele. Porque se viesse de nós ia querer era matar mesmo. Mas não é nossa. Não é nossa. Então, isso que nós ouvimos, isso que nós lemos, que nós aprendemos hoje, deve nos levar a buscar reconciliação e a aceitação e o amor mútuo na nossa comunidade de crentes. Como filho de Deus, nós temos responsabilidades, irmãos, de tratar uns aos outros com respeito, compaixão e igualdade, refletindo a verdade de que todos somos um em Cristo Jesus. Eu não me canso de falar. Se a gente não se der bem aqui dentro, se a gente não funcionar aqui dentro, se a gente não ser unido aqui dentro, não vai lá para a esquina fazer evangelismo, não. Vai para casa, vai dormir que você ganha mais. Se a gente não conseguir fazer isso aqui dentro, conosco, que somos irmãos, que somos salvos, fique em casa, não vai fazer evangelismo não. Porque eles vão olhar e falar lá, eles não se dão bem entre eles, vem aqui falar de amor para nós. É assim que eles vão fazer. Então, irmãos, nós precisamos ter isso em mente. À medida que nós concluímos então esse capítulo 3 da carta aos Gálatas, que essas verdades profundas sobre graça e sobre lei estejam verdadeiramente assim agora esclarecidas de uma vez por todas. Nós temos a liberdade em Cristo. E ao mesmo tempo nós nos comprometemos em viver em unidade em Cristo, em amor em Cristo, pela causa e por causa
de Cristo. É por isso que o verso desse ano é: não me envergonho do Evangelho. E eu adiciono, não a Bíblia, não estou adicionando a Bíblia, mas eu adiciono para nós como igreja. Além de não me envergonhar do Evangelho, eu não devo ser vergonha para o Evangelho. Porque uma coisa é eu não me envergonhar, outra coisa é eu ser vergonha para. Eu posso ter coragem de falar, mas eu preciso também ter coragem de viver o Evangelho que eu prego. Eu posso ser corajoso para declarar, agora eu preciso ser corajoso também para expressar isso através da minha maneira de viver. Nós precisamos ter essa coragem. Não me envergonho do Evangelho em nenhuma área da minha vida. Nós não podemos nos envergonhar. John Owen, escrevendo sobre liberdade cristã, ele diz o seguinte: a liberdade cristã não é uma licença para pecar. A liberdade cristã não é uma licença para pecar, mas a capacitação para viver em obediência e santidade, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então que o Espírito Santo de Deus, que habita em mim e em você, que é crente no Senhor Jesus, nos capacite a viver vidas dignas do chamado que nós recebemos. Você recebeu um chamado? Se você é crente em Jesus, você recebeu um chamado. Todos nós. Então que nós possamos buscar a vontade do nosso Pai. Que nós possamos buscar a vontade daquele que nos salvou. Que nós possamos buscar a vontade daquele que nos guia. Que nós possamos ouvir o Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai Santo, nós agradecemos por nos permitir mergulhar nessas verdades da sua palavra, Senhor Deus. Senhor, ao estudarmos a carta de Paulo, nós somos lembrados do imenso amor e da graça que o Senhor derrama sobre nós por meio do nosso Senhor Jesus. Hoje, nós reconhecemos que a nossa salvação não está baseada em nossas próprias obras, mas é um presente maravilhoso da Tua graça. Nós reconhecemos isso de uma vez por todas. Se existir alguma dúvida, Senhor Deus, que essa dúvida caia por terra em nome de Jesus. Pai, nós queremos expressar nossa gratidão por nos libertar do jugo da lei e nos adotar como filhos e filhas em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cumpre todas as suas promessas através do nosso Senhor Jesus, que nos trouxe redenção e vida eterna. Ajude-nos, Senhor, a abraçar plenamente essa liberdade e a viver de acordo com a nossa identidade em Cristo Jesus. Pai, ajuda-nos a amar uns aos outros, a perdoar uns aos outros e a buscar reconciliação sempre que necessário. Que a unidade em Cristo seja um testemunho poderoso do seu amor e do poder redentor da tua graça. Reconhecemos que por nós mesmos somos fracos e falhos, mas com o Senhor nos ajudando, Pai, nós conseguimos todas essas coisas. Nós confiamos na tua fidelidade, no seu poder. Nós confiamos no Senhor. Pai, ajuda o teu povo a viver dessa maneira. Ajuda-nos, ó Pai, a deixarmos o legalismo de lado. Ajuda-nos, Senhor, a deixar os julgamentos de lado. Ajuda-nos a amar como o Senhor nos amou. É no teu santo nome, no nome do nosso Senhor Jesus, é que nós oramos. Amém. Amém.